Olá pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso vídeo. Eu estou reparando ali que o tempo aqui já começou a fechar, né? Tá vendo lá atrás? O meu termômetro é sempre lá em cima. Quando as nuvens começam a descer ali é porque vai vir a chuva aí, né? Que vem ali em direção, vem do litoral ali, né? As nuvens vêm ali do litoral, aqui para trás é Santa Cruz, vem lá de Angra dos Reis, aquelas áreas ali de praia. Então, é o nosso termômetro. Como também pode vir daqui também, porque a Baía de Guanabara é aqui na minha frente. Bem, pessoal, nós começamos a falar no último vídeo de Mateus 11, 28, a respeito quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados", e nós falamos para as pessoas que esse cansado, sobrecarregado que Jesus aqui fala, é as pessoas estarem cansadas, sobrecarregadas de tanta doutrina, de tanto peso, sabe, que os fariseus levavam sobre eles. Entendeu? Porque por parte de César não tinha jeito, eles tinham que pagar os tributos mesmo. Como nós, não temos como escapar dos impostos que nós pagamos. Está aí uma briga no Congresso sobre a reforma tributária, né? Uma briga tremenda aí para diminuir os impostos que os brasileiros pagam, porque nós pagamos o mais alto imposto que existe. Eu morei em África, lá em África é 14% para tudo. O táxi lá era 14% para tudo. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil tem mercadoria que você compra, que você está pagando uma taxa de 40 e poucos por cento na nossa cesta básica, né? No que nós consumimos. Então isso aí não tem jeito da gente escapar. Mas sim, Jesus estava falando, no caso ali, do sobrecarrego do peso em que os fariseus hipócritas colocavam sobre o povo. E Jesus veio trazendo uma mensagem que ele, sendo o Rei dos Reis, o Filho de Deus, ele era humilde, era manso. Entendeu? Ele falou: "Tomai sobre vós o meu jugo é leve". Entendeu? Meu fardo é leve. E os fariseus colocavam sobre o povo um fardo pesado. Um fardo pesado, como muitos pregadores de algumas placas ou de muitas placas de igreja têm colocado sobre o povo. Porque ele acha que é assim. Porque ele acha que é achismo dele. Ele pegou a Bíblia lá, ao invés de ele levar a interpretação da Bíblia pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Por isso que existe o Espírito Santo, para nos dirigir, para nos anunciar a vontade de Deus. E o Espírito Santo que nos dá a direção da Bíblia. Então a pessoa pega lá o achismo, lê a Bíblia e cria-se um achismo dela e leva isso para o povo. E as pessoas ficam ali oprimidas. Será que o que vem da Bíblia é para me oprimir? É para me oprimir? Batismo nas águas vai me oprimir? O que vem da Bíblia é para me oprimir? Não. O que vem da Bíblia é para me abençoar. Quando Deus instituiu as leis, que é os 10 mandamentos, não tinha nada ali para amaldiçoar as pessoas. Era para abençoá-las. Era para levá-las a uma intimidade com Deus, eles cumprindo aquilo ali. O respeito, né, entre a comunidade. A palavra de Deus não é para oprimir ninguém. Você veja que existe uma polêmica aí, pessoal. Inclusive, eu vou trazer para vocês aí mais para frente sobre a palavra que Jesus disse, que ele não veio revogar a lei e sim cumprir. Tá? Existe uma polêmica sobre dar ou não o dízimo. Sobre dar ou não o dízimo. Porque o dízimo tornou-se também um peso para muitas pessoas. Existem ameaças
de que se a pessoa não dá o dízimo, o diabo vai destruir ela, o diabo vai levar ela a passar fome, o diabo vai botar ela doente, o diabo vai fazer uma coisa dessa. E não é nada disso, pessoal. Não existe nada disso. Nada disso. Se você não puder dar o dízimo, não quer dizer que você vai ser amaldiçoado. Você não pode dar. Você não pode dar e pronto. Acabou o fim de papo. Você não pode dar aquela oferta e pronto, acabou o fim de papo. O que você não pode é ficar fazendo voto de tolo com Deus. Dizer para Deus, ó Senhor, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso, e chega na hora, você é infiel, como foi Ananias e Safiras. É melhor que você não faça voto do que você fazer e não cumprir. Entendeu? Agora, se você não pôde dar o seu dízimo esse mês ou essa semana, qual é o problema? Então, vem lá as pessoas que gostam de colocar peso e sobrecarregar as pessoas e começa a ameaçar a pessoa, para a pessoa se sentir obrigada a fazer aquilo. E ninguém é obrigado. Na graça, ninguém é obrigado, pessoal. Ah, mas aí eu vou cumprir, aí eu vou colher as consequências. E aonde diz na graça que você vai colher consequências? Ah, mas está escrito em Malaquias capítulo 3, em Malaquias Deus estava se dirigindo a sacerdotes lá na época da lei. A sacerdotes. Tá certo? Não era o povo, é os sacerdotes. Vamos interpretar as coisas da forma correta. Da forma correta. Agora, se eu participo da minha igreja, se eu sou membro da minha igreja, eu frequento a minha igreja, entendeu? Onde os meus mentores espirituais não têm trabalho fora, eles vivem daquilo ali. E a igreja precisa se manter, porque ela tem que pagar seus custos. Eu chego lá, o banheiro está sempre limpinho, o papel higiênico está lá para me usar, o sabão. Agora, com essa pandemia, está lá o álcool gel, está lá o segurança tomando conta lá na portaria, o porteiro, o estacionamento para me botar meu carro, a poltrona bonitinha para me sentar, os músicos tocando. Então, fazer manutenção daquilo ali não é barato, é caro. Eu trabalhei na parte de engenharia de igrejas, de construções de igrejas, e eu sei quanto é caro manter uma igreja. É a luz funcionando, é o ar-condicionado, é a água. Numa igreja com 1.500 membros, quantos que vão lá no banheiro? É algo, uma descarga que quebra, uma luz que queima. Então, os dízimos e as ofertas que nós dirigimos à igreja para manutenção disso. Embora existe essa polêmica, porque existem muitos líderes espirituais que estão se beneficiando disso, estão comprando patrimônios e botando nos seus nomes, entendeu? Com ofertas que o povo tem dado para a manutenção da obra de Deus, e eles estão se enriquecendo. Fariseus hipócritas, que sobrecarrega o povo, põe um fardo pesado em cima do povo, mas eles não tem um leve. Entendeu? E muitas dessas pessoas que dão os seus dízimos, suas ofertas, não tem 1%, não tem 1% do que muitos líderes aí, que ficam sobrecarregando o povo, tem. Era isso que Jesus disse. Disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados desse tipo de fariseus, desse tipo de pessoas. Isso que ele está oferecendo essa libertação, para que as pessoas saíssem fora disso. Mas sabe como é que nós somos vistos quando falamos disso? Nós somos vistos muitas das vezes como errado, como pessoas que estão semeando contenda. E eu já disse que eu não venho aqui para semear contenda. Nós viemos aqui, e como eu disse no vídeo anterior, né, eu peço a Deus que me dê a direção do Espírito Santo, para que nós possamos sempre levar às pessoas a mensagem que vem dele. Eu não vou vir aqui com achismo, eu não vou vir aqui impulsionado pelo Dr. Google, pelo Wikipédia, por pesquisa. Eu vou vir aqui para trazer para vocês
a informação do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos inspirar. Se o Espírito Santo não nos inspirar, eu vou me calar. Eu vou ficar calado, eu não vou falar nada. Do que ficar aí com uma porção de conversa que não agrega nada para que as pessoas sejam salvas. E o diabo está aí, pessoal, trabalhando. O diabo está aí trabalhando. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu estava no ministério da Igreja Universal do Reino de Deus, tá, que é uma boa igreja. Só que, de um certo tempo, começou a fazer algumas práticas em discordância com a doutrina bíblica. Mas existem muitos homens e mulheres de Deus lá dentro. Como existem alguns usados também pelo diabo, como tem em todos os lugares. Mas eu servi ao ministério de todo o meu coração. Praticando a palavra de Deus. Porque desde criança eu fui criado no Evangelho e me desviei. Depois voltei. Eu nasci na Assembleia de Deus, da onde minha mãe e alguns dos meus irmãos faz parte até hoje. Porém, eu me desviei e quando eu voltei lá em 1987, 88, na Igreja Universal, que não era esta da atualidade. Como existem muitas Assembleias de Deus, que não é a Assembleia de Deus que era de antigamente. Porque parece que as pessoas vão se deixando se atualizar. Assim como um software, né, de um computador, né, precisa de atualizações, né? Parece que as pessoas estão deixando acontecer essas atualizações dentro da igreja, porque se não acontecer, se eu não acompanhar a moda, entendeu? Se eu não acompanhar a moda, né, a igreja vai falir, como se a igreja fosse um negócio. Não estou dizendo, entendeu? Eu não estou querendo ser aqui uma pessoa extremista, porque algumas mudanças vão acontecer. Claro que vai acontecer, nós estamos em 2020, entendeu? Mas eu estou falando na questão de Bíblia, na questão de doutrinas bíblicas. Não existe atualizações para a Bíblia, tá certo? O vídeo vai demorar um pouquinho hoje. Não existe atualizações para a Bíblia, na Bíblia. Então, o pessoal, eu me lembro que quantos trabalhos de libertação eu acompanhei de pessoas. Quantas pessoas eu visitei para ajudá-las no trabalho de evangelização, de pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo, pessoas que fizeram, sabe, votos com o diabo. Eu me lembro que eu trabalhei aqui num bairrozinho aqui de Nova Iguaçu, que um rapaz me procurou e ele queria ter um carro, ele queria ter uma mulher, ele escreveu no papel o tipo da mulher que ele queria ter, o modelo do carro que ele queria ter, a vida que ele queria ter, e ele rasgou lá o braço dele e escreveu lá, fez um pacto com o diabo. E com certo tempo ele conseguiu tudo aquilo. Até a mulher dele, eu vi a esposa dele. A esposa dele falou assim, ó, tá escrito aqui, ó, a esposa que eu pedi, o jeito certinho, olhos azuis, tudo que eu pedi eu ganhei. Tá aqui. Só que eu tenho um problema. Eu não consigo ser homem para ela se eu não usar cocaína. Eu não consigo usar nada do que eu pedi nesse pacto se eu não usar cocaína. Eu me tornei um dependente de cocaína para mim poder viver. Olha o que ele recebeu junto com aquele pacto. E ele manifestava, eu estava na casa dele fazendo visita, lá, estava eu e ele no quarto conversando, eu, ele e a esposa dele. Eu não me lembro se a minha esposa estava nesse dia, entendeu? E de repente ele levantou do nada e apagou a luz, ficou todo mundo no escuro. Aí eu falei, não apaga a luz não, deixa a luz acesa. Aí ele já falou com uma voz grossa. Aí a mulher dele começou a chorar e falar assim, já está aí, que era o Lúcifer, uma entidade chamada Lúcifer. E foi brabo, porque ele era um homem fortão, alto, entendeu? Eu já sou alto, eu tenho 1,88 m. Ele ainda era um pouquinho mais alto que aquele cara sarado, e ele partiu para cima de mim,
E eu tive que ali usar o nome de Jesus com autoridade para colocar de joelho aquela entidade e libertar. E dizer para ele assim, olha, você tem que entregar sua vida com Jesus, porque somente um pacto, uma aliança com Jesus vai quebrar essa aliança com o diabo. Porque o diabo não ia aceitar perder ele fácil. Então, enquanto eu estive ali naquele ministério, enquanto valeu a pena, entendeu? Eu digo assim, eu particularmente falando, entendeu? Foi muito lucrativo no que diz respeito ganhar alma, no que diz respeito ao trabalho de libertação que essa igreja faz, que ela impacta, entendeu? Outros lugares, como tem outras igrejas também, entendeu? Que tem feito um trabalho muito eficaz. Mas nós temos que ter cuidado que esses tipos de práticas que vêm do homem, do achismo do homem, e não da palavra de Deus. E não da palavra de Deus. Por isso que você que faz parte de uma igreja, continue nela, se vale a pena. Ou então, eu não consigo ficar ali, eu não estou me sentindo bem. Mude de igreja, mas não seja um desigrejados. Não seja um desigrejados. E nem fique dentro da sua igreja fazendo partidarismo para poder derrubar líder. Falando mal do líder. Você está incomodado? Incomodados que se mude. Tem outra placa de igreja, eu estava incomodado. Certo? Eu estava me sentindo incomodado. Então eu mudei. Eu saí. Tá certo? Eu saí porque eu sei que se eu falasse não ia adiantar de nada. Então eu saí. Não fiquei ali fazendo partidarismo e nem de fora estou trabalhando, entendeu? Para fazer partidarismo. Ao contrário, eu oro para que Deus abençoe. Para que Deus tome nas suas mãos. Para que Deus fale aos corações. Porque esse é o nosso trabalho, de amar ao próximo. Então, meus irmãos, o vídeo se estendeu porque eu queria fechar aqui e dizer para você, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está aí cansado dessas práticas religiosas? A sua alma está um peso? Jesus está convidando você. Ele é manso e humilde. Ele é manso e humilde. E Ele te ama. E Ele deu a vida na cruz para salvar você. E em breve, Ele vai nos aguardar aqui, ó, nos ares, onde vai acontecer o arrebatamento da igreja. A coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi eu receber Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E não existe coisa maravilhosa do que um lar, do que uma família servir a Jesus. O diabo se levanta? Sim, mas o Senhor Deus tem guardado a mim e a minha casa, porque nós o buscamos. Nós o buscamos. Tá certo, pessoal? Então, nosso vídeo, chegamos aqui mais uma vez ao fim, mas iremos continuar aqui trazendo sempre uma mensagem que venha do Espírito Santo, que venha do Espírito Santo aos corações, tá certo? Eu não tenho muita gente no meu canal não, eu tenho poucas visualizações, pouquíssimas, pessoal, visualizações, mas Deus escolheu as coisas que nada são para envergonhar as que são. Não importa que a minha mensagem esteja sendo vista por uma pessoa, desde quando essa uma pessoa esteja sendo salva, esteja sendo alertada para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. O arrebatamento vem aí. Escreve o que eu estou te falando, tá certo? Até mais.